Você saberia me dizer quanto vale o estoque da sua empresa hoje? Então se liga nesse vídeo, eu trago um case de uma empresa que nós atendemos que tinha um problema de desorganização e descontrole do seu estoque e que acabou descobrindo coisas fantásticas após o projeto que nós executamos. Olá, eu sou James Moreira, professor e consultor de produtividade aqui na Velg. Hoje eu vou falar sobre um tema bem sensível, eu vou trazer um case de um dos meus clientes que tinha um problema de estoque e acabou tendo um desfecho incrível. Se esse assunto te interessa, se inscreve aqui embaixo no nosso canal e ativa o sininho para receber as nossas notificações e todas as atualizações de conteúdo. Você sabe me dizer quanto de estoque você tem em sua empresa hoje? Seja em quantidade de produtos ou em valor desses produtos? Então eu vou contar uma breve história para vocês sobre um cliente que me procurou para falar de um problema de falta de produtos e desorganização, onde eles não conseguiam encontrar os produtos dentro do seu estoque. Olhando para esse cliente, eu comparo ele com diversas empresas que passam pelo mesmo problema nos dias atuais. Não tem controle sobre os seus números, sobre os seus dados de estoque e fisicamente o estoque não contribui para a produtividade. Vou explicar para vocês como funcionou o processo dentro dessa empresa e qual foi o desfecho dessa história. O primeiro passo foi entender qual era o problema real dele. Ele estava me reclamando que faltava produto constantemente. Ele já trabalhava com a curva ABC de produtos, então ele já tinha identificado quais eram os produtos de maior giro e quais eram os produtos de menor giro, e ele relatou que produtos de maior giro faltavam com mais frequência. Ou seja, não era acionado o processo produtivo e a compra desses materiais em tempo hábil de fazer reposição do estoque, enquanto esse estoque era consumido pelos clientes. E o segundo ponto, claro, era a desorganização. Era o quanto o estoque fisicamente não contribuía para que esses produtos fossem armazenados e expedidos de uma forma ágil, conforme exigência do próprio cliente. O primeiro passo foi fazer um entendimento, um aprofundamento do problema deste cliente e, logicamente, um diagnóstico, entender se esse era o problema real que deveria ser tratado. Então nós fizemos uma identificação in loco, entendendo como esse cliente operava o seu estoque e principalmente quais eram as regras de negócio, o que era tangibilizado para que o estoque pudesse entrar no seu local de armazenamento e sair posteriormente. Uma vez entendidas essas premissas de estoque, nós fizemos então uma análise física junto aos operadores de estoque, entendendo como eles recebiam as mercadorias, seja do processo de recebimento de compras ou do processo produtivo, como eles validavam se aquelas mercadorias condiziam com os seus documentos de entrada, como era feito o processo de armazenamento dentro das prateleiras e das baias de estoque e, claro, como era feito o processo de expedição, o processo de saída dos produtos de dentro do estoque. Esse mapeamento de processos foi feito de ponta a ponta, ou seja, item a item foram identificadas as formas que o produto pode ser dado entrada no estoque, uma devolução de mercadoria retirada anteriormente de estoque, uma finalização de produção devidamente embalado e inserido em estoque de produto acabado bom para ser vendido, ou ainda do processo de compras. Quando você compra o material, recebe ele através de um almoxarifado e ele já é automaticamente disponibilizado para vendas. Os processos de armazenamento também são muito importantes, porque é como nós vamos guardar aqueles produtos para serem expedidos perante uma venda posteriormente. Então foram identificados de que maneira acontecia a movimentação deste estoque dentro do local físico de estoque de produto acabado. Por último, mas não menos importante, quais eram as possibilidades de saída desse estoque? Um pedido de venda e uma nota fiscal de saída, claro, era a principal forma dele sair, mas existiam outros meios de retirada do estoque. Por exemplo, um cliente vem até a empresa e o dono da empresa quer presenteá-lo com um brinde. Ele vai no estoque, pega esse brinde e entrega para o seu cliente? De que maneira foi dada saída desse produto, desse estoque? Outra forma, o pessoal de engenharia ou o pessoal da área de qualidade precisa fazer alguns testes nos produtos. Eles precisam ir até o estoque de produto acabado, retirar um produto de lá para fazer esse teste e possivelmente esse produto não vai ser devolvido para o estoque. Isso também foi mapeado para que, minimamente,
todas as possibilidades de entrada e saída de estoque fossem amplamente categorizadas e desenhadas, para que ficasse claro para todos os operadores desse estoque e, inclusive, para as áreas satélites da empresa, qual era o procedimento de entrada de estoque e de saída de estoque. Passadas as fases de entendimento do problema real e identificação da operação do estoque, nós começamos então a bolar o plano de ação, o que precisaria ser feito na prática para ajudar essa empresa a ter um melhor resultado de planejamento e controle do seu estoque. A primeira ação a ser implementada dentro desse estoque físico foi o protocolo de 5S, também conhecido como housekeeping. Você encontra inclusive aqui no nosso canal informações sobre como implementar 5S dentro das empresas. Feita a implementação deste protocolo, conseguimos então ter um estoque mais organizado, padronizado e com uma identificação adequada. Além de que o último S trata especificamente da autodisciplina, das pessoas conhecerem os procedimentos e executarem os procedimentos no seu dia a dia e nas suas rotinas. A autodisciplina permite que o estoque arrumado hoje perdure para o amanhã. Eu sempre utilizo a frase mais difícil que ter é manter. O protocolo 5S, quando implementado, é a fase ter. O difícil mesmo é o manter. É o dia a dia da casa arrumada. Fechando esse ciclo, passamos para o procedimento de inventário. Inventário, para quem não conhece, é a contagem física das peças disponíveis dentro do estoque, para fazer um confronto com a visão sistêmica, entender quanto fisicamente tem no estoque e quanto o sistema acusa que tem. Como o dono dessa empresa já havia me informado, realmente havia uma disparidade entre o que constava no sistema e o que efetivamente tinha fisicamente no estoque. Então nós passamos lá 2 dias executando o trabalho de contagem. Então eram diversos produtos, mais de 800 SKUs dentro do portfólio, sem contar que essa empresa trabalhava com lote de produção. Então dentro de um mesmo código de produto, diversos lotes de produção eram armazenados. E tudo isso deveria constar dentro do sistema. Qual é o produto que tem no estoque, qual é a quantidade que tem no estoque e quais são os lotes em cada quantidade disponíveis para serem vendidos. O processo de inventário por si próprio também não resolve o problema. Lembra que eu falei agora há pouco que mais difícil que ter é manter? Não adianta a gente passar 2 dias contando o estoque se no dia seguinte as pessoas vão lá e bagunçam esse local de estoque. Por isso, então, que a primeira fase foi o 5S e a segunda fase foi o inventário. Além do inventário de quantidade, nós tínhamos solicitado para o pessoal de engenharia de produto atualizar o custo desses produtos dentro do cadastro de cada um dos itens. Após este inventário, nós teríamos, então, visibilidade de quantas peças de cada produto por lote tinham disponíveis e também qual era o custo deste estoque. E aí veio a grande surpresa. No começo deste projeto, eu havia perguntado para este dono dessa empresa: quanto você acha que tem no estoque? E ele me falou, em torno de 3 milhões de reais. Ao final do processo de inventário, nós descobrimos 2 coisas muito importantes. Ele não tinha 3 milhões de reais em estoque, ele tinha 5 milhões e meio de reais em estoque. Quase o dobro do valor que ele imaginava. E qual foi a segunda surpresa? Esta empresa trabalha com shelf life, vida útil de produto, ou seja, os produtos têm data de validade. Destes 5 milhões e meio de reais identificados, 30% dele venceria dentro de um prazo de 1 ano. O que significa isso? O custo desse produto, o custo de produção e de armazenagem por todo o ciclo de vida desses materiais estava perto de ser perdido, pois uma vez com a data de validade vencida, o produto era descartado, não tinha o que ser feito com este produto. Uma outra informação importante, este cliente, essa empresa, ela estava construindo um novo barracão e estava prestes a fazer um empréstimo de 800 mil reais, captar junto a um banco para finalizar a obra deste barracão. Discutindo estrategicamente com o proprietário dessa empresa, ele perguntou quais eram as ações que poderiam ser feitas. De imediato, nós sugerimos uma queima de estoque.
literalmente, vender a preço de custo, estes 30% de estoque, ou até mesmo abaixo do preço de custo, para minimamente recuperar uma parte do dinheiro investido. Num primeiro momento ele ficou resistente. Ele falou, poxa, eu não posso perder esse dinheiro. Mas quando ele viu a vida dos produtos e o quanto faltava para esses produtos ser jogado fora, ele acabou cedendo e fez uma promoção. Em 6 semanas de vendas, ele captou do mercado R$1.200.000 de faturamento. Isso trouxe para ele caixa direto, permitiu que ele não fizesse esse empréstimo junto a este banco e, logicamente, finalizasse a obra deste barracão. Então, por que eu estou contando essa história para vocês aqui no meu canal? Para cada empresário que tiver um estoque, entender que um estoque é um cofre, como aqueles que nós guardávamos atrás da mesa do financeiro antigamente, ou ainda uma comparação direta com a nossa conta bancária. Quem tem acesso à senha deste cofre ou à senha deste banco? Apenas pessoas que cuidam das informações que contém ali dentro. O seu estoque tem que partir do mesmo princípio. Ele tem que ficar guardado a 7 chaves, porque ali dentro tem dinheiro guardado. O dinheiro que você pagou ao seu fornecedor, o dinheiro que você pagou ao seu colaborador para produzir aquelas peças e disponibilizar elas para venda. Quando as empresas começam a olhar os seus estoques como cofres, elas começam a ver o valor do seu estoque. E isso é muito importante para gerenciamento de capital de giro, para gerenciamento de investimento e para minimamente se tomar decisões sobre planejamento de produção e de compras. É muito bom tê-los em nosso canal. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com outros empresários que podem estar passando por este mesmo problema. Até a próxima!